Vamos lá, galera, concluir aqui o nosso simulado. Fizemos no vídeo passado até a questão de número 10. Então, vamos retomar aqui na questão de número 11. Olha lá, assinale a alternativa correta. Não é segurado obrigatório quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Está errado. Esse cidadão aqui é o contribuinte individual. Ele é segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual. Olha aí a letra B. A perda da qualidade do segurado retido ou recluso após o livramento se dá depois de 13 meses e 15 dias. Olha só, questãozinha interessante. Vamos lembrar dos períodos de graça, aquele período de manutenção da qualidade de segurado. No caso do segurado detido ou recluso, a lei afirma que ele mantém a qualidade de segurado até 12 meses após o livramento. Mas a gente sabe que o reconhecimento da perda só acontece um pouco depois. Por quê? Porque o segurado pode, se quiser, ele pode gozar todo o seu período de graça e recolher contribuições referentes ao primeiro mês seguinte ao término do período de graça. E esse recolhimento vai ser feito no dia 15 do mês seguinte. É exatamente por isso que a gente define da seguinte forma: olha, o reconhecimento da perda somente acontece no dia 16 do segundo mês seguinte ao término do período de graça. Tá certo? Então lembre-se disso, o reconhecimento da perda, qualquer que seja o período de graça, você sabe que o período de graça pode ter a duração de 3 meses, de 6 meses, de 12 meses, qualquer que seja ele, 24, 36, qualquer que seja ele, concluído o período de graça, como é que vai ficar? Quando é que vai ser? Quando é que o INSS pode reconhecer a perda da qualidade? Quando é que o INSS pode dizer de modo definitivo: este segurado perdeu a qualidade? Isso pode acontecer no dia 16 do segundo mês seguinte ao término do período de graça. Isso é exatamente para dar tempo, se o segurado quiser, ele pode recolher contribuições relativas ao mês imediatamente posterior ao fim do período de graça. Para quê? Para manter a sua qualidade. Tá certo? Então a alternativa B está correta. Olha aí a letra C. O segurado em gozo de benefício não mantém a qualidade de segurado. Errado. A gente sabe que quem está em gozo de benefício mantém a qualidade de segurado sem limite de prazo. Tá certo? O aposentado pelo regime geral de previdência social que voltar a exercer atividade remunerada não é segurado obrigatório em face da aposentadoria. Errado também. Aquele que se aposenta e retorna ao trabalho ou continua trabalhando, ele permanece na condição de segurado obrigatório. Ele terá que recolher contribuições para a Previdência Social, muito embora você sabe que ele não vai ter direito a uma nova aposentadoria, porque a pessoa não pode acumular duas aposentadorias, mas ele se mantém na qualidade, ele vai ser obrigatoriamente filiado e inscrito em relação a essa atividade que voltar a exercer. Tá certo? Então, questão 11 ficou aí, letra B de bola. Olha aí a questão de número 12. No âmbito do RGPS, relativamente às prestações em geral, é correto afirmar que os benefícios e serviços, indistintamente, são devidos a segurados e dependentes. Não é exatamente assim que funciona. Dos 10 benefícios oferecidos pelo RGPS, 8 são devidos aos segurados e 2 são devidos aos dependentes. Quais são os benefícios devidos pelo RGPS aos dependentes do segurado? São os benefícios devidos aos dependentes quais são? Pensão por morte e auxílio reclusão. São esses os 2 benefícios devidos aos dependentes do segurado. Os 8 benefícios restantes são devidos aí aos próprios segurados. As prestações como gênero compreendem benefícios e serviços. Verdade, as prestações devidas pelo RGPS são benefícios quando têm um valor, quando correspondem a um valor em dinheiro pago ao segurado.
tá certo? Os serviços são atividades desenvolvidas em prol do segurado. São dois os serviços. Temos o serviço de habilitação e reabilitação profissional e o serviço social, tá certo? Vamos lá. Então, a alternativa B está correta. Olha aí a alternativa C. Não se compreendem no RGPS, porque sujeitas ao regime especial, as prestações relativas a eventos decorrentes de acidente do trabalho. Está errado. Os benefícios decorrentes de acidente do trabalho, eles estão inseridos no regime geral de previdência social. Então nós podemos ter, em decorrência de um acidente do trabalho, podemos ter uma pensão por morte, podemos ter uma aposentadoria por invalidez, um auxílio doença, um auxílio acidente. Todos esses benefícios estão aí compreendidos lá no RGPS. Tá certo? A empresa é responsável pela adoção de medidas de segurança e proteção da saúde do trabalhador, somente eximindo-se dessa responsabilidade se provar que o trabalhador advertido assumiu o infortúnio. Está errada exatamente essa partezinha final. Mesmo a empresa é responsável pela segurança do ambiente de trabalho, é responsável pelo fornecimento dos equipamentos de proteção, pela fiscalização do uso desse equipamento de proteção, pela garantia da segurança do trabalhador. Essa partezinha final aqui não existe. A empresa não vai se livrar da sua responsabilidade porque o segurado advertido assumiu o infortúnio. Não há essa previsão legal. E letra E. São prestações comuns a segurados e dependentes, exclusivamente os pecúlios e a reabilitação profissional. A reabilitação profissional, ok, é um serviço oferecido pelo RGPS e esse serviço é oferecido tanto aos dependentes quanto aos segurados. Mas os pecúlios, está errado essa menção aos pecúlios, inclusive nem mais há pecúlios dentro do RGPS. Os benefícios oferecidos pelo RGPS, vocês sabem, são 10. São as 4 aposentadorias, aposentadoria por idade, tempo de contribuição, especial e por invalidez. São os 3 auxílios, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão. São os 2 salários, o salário família e o salário maternidade e a pensão por morte. Esses são os 10 benefícios, os pecúlios não existem mais. Tá? Então, a letra E está errada pela menção aos pecúlios. Questão de número 12, ficou aí gabarito letra B de bola. Vamos lá, questão de número 13. É segurado obrigatório da Previdência Social na condição de empregado, exceto, vamos lá, desses aqui, quem é que não é empregado? O trabalhador contratado por empresa de trabalho temporário, sim, está lá expressamente previsto como segurado empregado. O servidor da União, Estado, DF ou município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, beleza, empregado. A gente sabe que ele não vai estar no regime próprio, porque somente quem pode estar no regime próprio é aquela pessoa que ocupa cargo efetivo. Todos os demais servidores que não ocupem cargos efetivos são segurados obrigatórios na qualidade de empregado. O que mais? O brasileiro civil que trabalha para a União em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país de domicílio, ok, também esse trabalhador está expressamente previsto lá como segurado empregado. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, ok, também será empregado, também será enquadrado no RGPS como segurado empregado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Mas olha aí a letra E. A pessoa física que presta serviço eventual para a entidade equiparada à empresa. Essa pessoa física que presta serviço eventual, ela vai ser o quê? Vai ser contribuinte individual. Você sabe que a atividade do empregado é uma atividade não eventual. Trabalhou de forma eventual, em regra, contribuinte individual. Tá certo? E, por fim, então ficou aí, questão de número 13, ficamos aí como gabarito a letra E. Olha aí a questão de número 14.
No que se refere ao salário maternidade, a lei previdenciária dispõe que, no caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao seu recebimento, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha qualidade de segurado, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. Este benefício será pago diretamente pela Previdência Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário maternidade originário e será calculado sobre. Vamos lá, o enunciado está se referindo exatamente àquela situação onde a mãe, onde a pessoa que tem direito ao salário maternidade pode ser o segurado ou a segurada, lembrando que no caso de adoção, o segurado também pode ter direito ao salário maternidade. Se essa pessoa falece, o salário maternidade pode ser pago ao cônjuge ou companheiro, desde que esse cônjuge ou companheiro também tenha ele a qualidade de segurado. E a questão vai tratar aqui exatamente da renda mensal desse salário maternidade. E a renda mensal vai seguir a regra geral, ou seja, nesse caso particular, como é que vai ser calculada a renda mensal do salário maternidade? Da mesma forma que nas demais hipóteses. Como é que fica essa renda mensal? Olha lá, no caso, vamos lá, alternativa por alternativa. Letra A, o valor do salário mínimo estadual para o segurado especial. Não, no caso da do segurado especial, o salário maternidade vai ter o valor de um salário mínimo, mas não um salário mínimo estadual. Então está errada aí essa letra A, porque fala em salário mínimo estadual. O valor do salário mínimo para o segurado eventual. Não. Quem é o segurado eventual? Basicamente, a gente está falando do contribuinte individual. Como é que é calculada a renda mensal do salário maternidade para o contribuinte individual? Segundo a lei, a renda mensal corresponde a 1/12 dos últimos salários de contribuição, a 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição encontrados em período não superior a 15 meses. Ou seja, na data em que o segurado contribuinte individual, essa mesma regra vale para o facultativo, na data que ele estiver requerendo o salário maternidade, eu vou pesquisar os últimos 15 meses e dentro desse período de 15 meses eu vou buscar o quê? Os 12 últimos salários de contribuição, as 12 últimas bases de cálculo de contribuição desse segurado para a Previdência Social. Então eu vou buscar essas 12 e a renda mensal corresponderá ao quê? A 1/12 da soma desses últimos 12 salários de contribuição. É assim que se calcula a renda mensal de salário maternidade para segurado contribuinte individual e também para segurado facultativo. Tá certo? Então, quando está dito aí na alternativa B o valor do salário mínimo, isso está errado. O salário mínimo estadual para o empregado doméstico, errado. Para o empregado doméstico, a renda mensal do salário maternidade corresponde ao seu último salário de contribuição. Vamos lá. A remuneração integral para o empregado e trabalhador avulso, verdade. Você lembra, no caso da segurada empregada, da trabalhadora avulsa, a renda mensal do salário maternidade corresponde à sua remuneração integral. Lembrando que essa renda mensal não obedece ao limite máximo do RGPS, aqueles 4.600 e poucos reais. Essa renda pode ser superior a esse limite. Tá certo? E, para a gente finalizar, a letra E, 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a 18 meses, para o contribuinte individual, facultativo e desempregado. O que é que está errado nessa letra E? Somente o fato de que esses 12 últimos salários de contribuição, eles não vão ser apurados no período de 18 meses. Eles vão ser apurados nos últimos 15 meses. Tá certo? É nesse período de 15 meses, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, que eu vou buscar esses 12 últimos salários de contribuição. Ok? Então ficamos aí, questão de número 14, alternativa
D de dado. A questão de número 15 já foi comentada pelo professor Ítalo, então eu vou parar por aqui. Agradeço demais sua atenção, espero que você tenha gostado. Sucesso nos estudos para você. Até o nosso próximo simulado. Grande abraço.